Olá, gente, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao debate dos candidatos à direção-geral do Campus IFC no quadriênio 2024-2028. Queria agradecer a presença de todos aqui, tanto presencialmente no auditório do Campus IFC Brusque, como também virtualmente pelo nosso canal do YouTube. Estamos começando aqui, tem algumas pessoas ainda chegando. Gostaria de avisar as pessoas que estão presentes aqui no auditório que nós estamos recolhendo perguntas para o terceiro bloco de perguntas da plateia, logo ali naquela mesa do início, na entrada do auditório. E queria agradecer a presença dos nossos debatedores e candidatos, a professora Jéssica, o professor Éder e o professor Hélio. Tenho certeza que essa noite vai ser bastante proveitosa de debate para o futuro do nosso campo. Beleza? Então, eu vou explicar rapidinho as regras. Eu sou o professor Fernando, membro da Comissão Eleitoral, não estou sendo visto pelo YouTube, mas estou sendo ouvido. Eu vou estar mediando o debate. A ideia de hoje, a gente vai ter 5 blocos. No primeiro bloco, os candidatos vão ter 5 minutos para se apresentar. No segundo bloco, os candidatos eles vão responder aquelas perguntas que foram colocadas pelos membros da comunidade no pátio do IFC na última semana. No terceiro bloco, os candidatos vão responder as perguntas da plateia, que vão ser feitas ali naquela urna, sendo lidada ali pelo Leonardo no começo do auditório, pelo Leonardo e pela Isabel ali na entradinha do auditório. No quarto bloco, os candidatos vão fazer perguntas entre si, e no quinto bloco, os candidatos eles vão fazer suas considerações finais. Certo? Tranquilo? Agora a gente vai proceder ao primeiro sorteio de ordem de fala dos candidatos para as apresentações. Então, está sendo feito aqui o sorteio, está fora da imagem. Já fez o sorteio? Então, a ordem é a seguinte. Candidato Hélio, primeiro. Jéssica, depois. E Éder em terceiro. Então, o candidato Hélio ele vai ter 5 minutos para fazer sua apresentação. Rapidinho. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está acompanhando pelo YouTube, né? Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Hélio Maciel Gomes, tenho 55 anos, tenho 4 enteadas, 2 filhos e estou praticamente 30 anos em Brusque. O que eu posso dizer em relação à minha pessoa, que eu tenho uma experiência muito grande, estou no IF há mais ou menos 12 anos, completo em janeiro 13 anos de IF, sendo que eu participei de praticamente todos os cargos que existem na instituição, levando em consideração o ensino e alguns cargos administrativos. Né? Então, iniciei a minha carreira no campus São Francisco do Sul, atuando em Araquari, no qual fui membro da CPA, Comissão Própria de Avaliação. A partir daí, participei de alguns processos de avaliação da CETEC via MEC, né? Habilitador Pronatec, Bolsa Formação, que me possibilitou ter uma vasta experiência em mais de 80 campos dos IFs a nível Brasil. Isso traz uma carga de experiência muito grande, porque a gente conhece diferentes realidades. E muitas dessas ideias foram trazidas no período que eu fui gestor desse campus. Em 2017, quando eu assumi a gestão, o prédio ainda não estava em construção, né? Então, foi uma grande luta, principalmente em questão orçamentária, para rechear a obra, né? Ou seja, o MEC, o Ministério da Educação, quando dá qualquer estrutura, um campus, ele dá o projeto e o dinheiro para a obra, o que tem dentro não. Né? Então, muitos deles foram conseguidos via Brasília, por STEDs, lógico que eu não fiz isso sozinho, né? Tinha uma equipe que trabalhava junto para brigar por esses orçamentos. Então, digamos assim, eu tenho bastante experiência na parte administrativa, tanto no ensino, fui CGE, fui DEP,
né? E além dos programas que eu já falei de avaliação a nível nacional, né? E o grande desafio para uma nova gestão é reestruturar o IF, né? Reestruturar o campus como um todo. Como a gente está num terreno que tem áreas de APP e aterrado, não pode ser feito qualquer tipo de obra aqui. Então, tem que ser feito algumas avaliações para que isso realmente aconteça. Sem isso, eu estaria projetando o que eu chamo de puxadinhos, né, que nunca dá certo. Então, eu acho que o campus já foi projetado de uma maneira que não era um campus propriamente para a nossa região sul. Esse é um modelo do norte, nordeste, em que foi adaptado para cá. Então, essa estrutura, teoricamente, era para 1.200 alunos. Não tem como ter 1.200 alunos aqui. Ele só foi projetado para salas de aula, para nada, nenhuma área administrativa. Então, ele tem que ser reorganizado, né? Além disso, o nosso campus é 70-45, ou seja, 70 professores e 45 servidores. Nós não temos os 70 professores e não temos 45 técnicos administrativos. Então, eu acho que nós teremos que brigar por ter exatamente essas vagas que digamos assim, que o campus teria que ter. E uma outra situação também é que nós teremos, nos próximos 4 anos, algumas questões financeiras bem graves, tanto de orçamento. Há uma previsão de mais de 8 campos a nível de Santa Catarina que vão diluir esse orçamento e, consequentemente, o nosso orçamento do campus irá diminuir. Então, o gestor que assumir nos próximos 4 anos teria que conhecer bastante essa questão orçamentária e como buscar esse dinheiro, porque o orçamento não irá aumentar, pelo contrário, provavelmente irá diminuir. Porque nós não somos mais um campus de expansão, né? Então, temos que consolidar esse campus e, para isso, nós precisamos de alguém com experiência. Certo? Então, seria essa a minha apresentação. Muito obrigado, professor. Boa noite a todas e todos aqui presentes hoje, nessa plateia muito bonita. Também boa noite às pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu sou a Jéssica, sou uma das candidatas à direção geral aqui do Campus Brusque e eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite para conversar com vocês e muito feliz de estar tendo a oportunidade de participar desse importante momento democrático para o IFC Brusque e para todo o IFC de modo geral. Eu também quero agradecer todos os meus colegas servidores que estão aqui, e, em especial quero agradecer a Mirella e ao Fábio, que fazem parte da minha equipe diretiva, e, de modo ainda mais especial, eu quero agradecer todos os estudantes que estão aqui presentes hoje e também os estudantes que estão acompanhando pelo YouTube. Eu sou candidata à direção geral aqui do nosso campus porque eu acredito na proposta educacional dos institutos federais. Eu defendo a política pública da qual nós fazemos parte e porque eu sei que o IFC Brusque pode ir muito mais longe do que já foi até aqui. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade para vocês, porque nos últimos 6 anos de história aqui do nosso campus, eu estive na gestão e estive nela conhecendo profundamente e amplamente a nossa instituição. Além de participar de diversos núcleos, comissões, colegiados, grupos de trabalho, etc., eu fui coordenadora de extensão e fui coordenadora de curso na gestão do Hélio, e eu fui coordenadora de ensino, geral de ensino, e diretora de ensino, pesquisa e extensão na gestão do Éder. Ao declarar isso aqui para vocês, eu quero destacar que na gestão de ambos eu fui convidada para assumir importantes funções, o que deixa claro que eles me reconhecem como uma servidora competente e experiente, e que sempre foi muito colaborativa com ambos os mandatos, dando sustentação e apoio em prol do melhor para o nosso campus. Por essa confiança que ambos depositaram em mim, eu agradeço. A minha trajetória aqui no IFC Brusque, ela é marcada pela coragem, como a coragem de tomar essa decisão, de ser candidata, pela seriedade com que eu sempre trabalhei e pelo protagonismo feminino que eu tive nos espaços de gestão.
Por isso eu mereço estar nessa candidatura, tanto quanto qualquer candidato. Mas, mesmo tendo também essa tranquilidade e essa consciência, a decisão pela candidatura só veio quando eu percebi que ser diretora-geral aqui do nosso campus não era um sonho apenas meu, mas também de outras pessoas que trabalham e convivem comigo no cotidiano dessa nossa grande caminhada. Apesar de eu ter sido a última, a decidir ser candidata, eu fui a primeira a publicar o meu plano de gestão. E eu publiquei para toda a comunidade porque eu fiz questão, a campanha toda, de demonstrar para vocês planejamento, organização e transparência. E eu tenho me dedicado incansavelmente para fazer uma campanha limpa, uma campanha informativa e uma campanha honesta, porque eu acredito que o nosso campus merece isso e porque eu também acredito que a comunidade externa merece. Porque apesar de eles não votarem, eles também querem poder acompanhar esse importante momento do nosso campus e os movimentos que isso representa. E tem sido lindo ver o quanto que a nossa comunidade interna e externa tem participado e interagido nas minhas redes sociais. E isso só demonstra o quanto eles querem e o quanto a gente precisa muito mais dessa aproximação. E isso é o começo, porque eu acho sim que a gente pode fazer muito mais pelo nosso campus. Nós somos capazes de fazer muito mais por ele. O plano de gestão apresentado para a candidatura, esse que vocês tiveram conhecimento, ele tem como norte e como sul uma gestão participativa e humanizada e objetivando construir uma agenda de compromissos que vai possibilitar o desenvolvimento de todos os agentes que compõem o nosso campus, servidores técnicos administrativos, docentes, estudantes, mas também a sociedade civil. O meu horizonte é concretizar uma gestão baseada em alguns princípios muito básicos e que nos são muito caros, como, por exemplo, a defesa do ensino público, laico, digno, gratuito e de excelência, o bem-estar e a qualidade de vida no trabalho, a transparência institucional e de governança, o respeito à diversidade, à equidade de gênero, a valorização da pluralidade e a liberdade de expressão. Ao me candidatar, eu decidi que eu queria ir além e que eu queria garantir todas as condições para lutar e promover as mudanças e a evolução que eu sempre almejei para nós. É por isso que o meu nome está à disposição de vocês e que eu espero ter a confiança de vocês. Então, desejo um debate proveitoso. Muito obrigado. Agora o candidato Éder tem 5 minutos. Boa noite. Meu nome é Éder, 205, no dia 12 de setembro. Sou do interior de São Paulo, criado na zona rural. Fui morar na zona urbana com 20 anos. Ali na trajetória fiz graduação em serviço social, posteriormente sociologia, mestrado em ciências sociais pela UFSCar, doutorado pela Unesp, Universidade Paulista. Eu estou no Instituto Federal desde 2013, 4 anos no Instituto Federal de São Paulo como assistente social e quase 6 anos no Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. Encontrei muitas pessoas competentes aqui. Professora Jéssica, de fato, foi convidada porque é competente. Professor Hélio, trabalhei na gestão do professor Hélio, também é competente. Mas eu também sou. Eu acho que aqui temos vários servidores com capacidade, qualificação para ser diretor-geral. No momento, 3 se colocaram à disposição. Eu gostaria de dar continuidade nos trabalhos para colaborar com a redução de índices de evasão nos cursos superiores. É um calcanhar de Aquiles. É um ponto fraco da minha gestão, mas da rede também. Eu gostaria de continuar como gestor para aumentar o número de matrículas. E nós ampliamos, em torno de 20% nos últimos 4 anos, comparado 22 a 19. Eu gostaria de continuar como gestor para melhorar a publicização do Instituto Federal Catarinense, que, aliás, é um ponto fraco da rede. Nós temos dificuldade de fazer o Instituto Federal conhecido. É uma dificuldade do professor do professor Éder, e já foi do professor Hélio, e será do futuro gestor.
mas também é da rede. Mas o professor Éder é diretor-geral e, por infelicidade, pegou 2 anos de pandemia e que dificultou algumas ações. E eu gostaria de ser reeleito para cumprir algumas questões que ficaram à parte. Embora houve pandemia, mantemos ali, e assim vai continuar sendo, uma gestão democrática, participativa e ética. Professor Éder Aparecido de Carvalho é muito dedicado, acessível, leal. E tem muito para contribuir com o Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. Com a grande missão do Instituto Federal, que é formar pessoas capazes de desempenhar excelentes papéis, não só em Brusque, quanto na região. Enfim, aquele moço, criado na zona rural, que não tem uma fala acadêmica, não segue qualquer tipo de elitismo, tem uma fala simples, sim senhor, sim senhora, mas ama isso aqui que faz. E eu ouvi outro dia alguém dizer o seguinte, que o Instituto Federal Catarinense é a sua segunda casa. Aqui é a minha primeira casa. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, a minha família lá está ainda. Eu viajo nos feriados. E eu fico aqui no Instituto Federal, das 8, das 9 da manhã às 10 da noite. Aqui é a minha primeira casa e não a minha segunda casa. Professor Éder, reeleito, vai continuar se dedicando a essa instituição. Tenho certeza que meus colegas também. Mas aqui está firmado meu compromisso. E é isso. Muito obrigado, professor. Nós vamos proceder agora a um novo sorteio de ordem de falas para o segundo bloco de perguntas temáticas. Professora Jéssica. Professor Hélio. Professor Éder. Nesse bloco de perguntas temáticas, a gente vai sortear dentre as perguntas que foram coletadas no bloco, no pátio do campus na última semana. Então, o Charles e a Lala vão proceder ao sorteio da pergunta. Vou passar aqui. Lembrando, todos os candidatos vão responder a essa mesma pergunta nessa ordem que a gente acabou de sortear. Professora Jéssica, professor Hélio, professor Éder. A pergunta é a seguinte. Pensando como servidor, como você se sente sendo candidato ao cargo máximo da gestão do novo campus? Podemos começar? Em primeiro lugar, como eu disse no discurso aqui de apresentação, eu me sinto muito feliz. Mas, acima de tudo, eu me sinto com uma responsabilidade imensa. Por ter estado na gestão nesses últimos anos, exercendo cargos diferentes, né? De coordenações, de direção, de núcleos, de comissões diversas, perpassando várias instâncias diferentes, né, do campus para poder conhecer as dinâmicas e o sistema, né, do qual nós fazemos parte, a lógica de funcionamento dos processos, das atividades, das ações de ensino, de pesquisa, de extensão, de governança, de infraestrutura, política de permanência e êxito, núcleos de diversidade. Eu não tenho dúvida e não me falta conhecimento para saber que, sem sombra de dúvidas, encarar um pleito como esse e, se eleita, me tornar diretora-geral, eu terei uma responsabilidade imensa e 4 anos de muito trabalho pela frente. É claro que tempo, né, manhã, tarde e noite no campus não significa necessariamente trabalho ou eficiência, né? Mas, sem sombra de dúvidas, vocês podem contar comigo para uma gestão
séria, uma gestão representativa, uma gestão comprometida, que é o que o nosso campus precisa, em prol da gestão de pessoas, como uma das grandes prioridades, assim como a prioridade de cuidar da saúde, né, dos estudantes, saúde mental, burnout acadêmico, sofrimentos emocionais e psíquicos. A nossa gestão está orientada para isso e eu me sinto feliz, responsável, ao mesmo tempo orgulhosa pela coragem de estar aqui pleiteando esse espaço, junto aos meus colegas que estão aqui comigo nessa corrida também, fazendo isso de forma muito respeitosa, porque, mais uma vez, entendo que esse é o caminho que uma instituição de ensino deve seguir num processo eleitoral que também deve ser um processo pedagógico, como qualquer instituição de ensino requer. Antes de passar a palavra para o professor Hélio, eu só queria lembrar a galera que está aqui presencialmente que nós estamos recolhendo perguntas para o nosso próximo bloco de perguntas da plateia, ali na entradinha à direita do auditório. Professor Hélio, mesma pergunta, 2 minutos. Claro. Repetir a pergunta aqui. Pensando como servidor, como você se sente sendo candidato ao cargo máximo da gestão do nosso campus? Bom, sendo direto, desafio. Quando eu vim para Brusque em 2013, eram 3 servidores, onde nós tínhamos uma sala onde que cabia 2. Um tinha que sair para fora mostrar o IFC. Lá eu comecei o primeiro desafio. Quando eu fui para Blumenau e conheci os diretores que iriam assumir e perguntei quantos alunos ele queria para o IF. Eu corri atrás. E agora, em 2017, onde que eu assumi a direção geral, num campus ainda não entregue, com pressão da comunidade, consegui entregar ele recheado com equipamentos. E o desafio para os próximos 4 anos é mostrar que a cara do IF para a sociedade. Nós estamos apagados. Nossa referência é a Ponte do Maluche. Não é uma instituição federal com professores com mestrado, doutorado e com todos os servidores aqui com uma grande competência. Então, o desafio, eu me sinto como servidor em mostrar a cara do IF para essa sociedade. Como há 27 anos atrás que eu vim para Brusque, tive que mostrar a minha capacidade profissional. Agora eu quero mostrar a minha capacidade como gestor e mostrar que o IF tem lugar em Brusque. Então, desafios para combater várias coisas que falam do nosso IF e muitas delas não são verdades. É mostrar quem nós somos e valorizar cada um dos servidores aqui de dentro. E eles sabem que eu já fiz isso. Muito obrigado, professor Éder. 2 minutos. Diretor-geral, responsável pela gestão do seu campus, coordenando atividades administrativas e pedagógicas. Compete a ele também supervisionar programas de ensino, pesquisa e extensão. Mas, como que eu me sinto? Eu sinto capaz de representar o campus junto às instituições externas. Eu sinto capaz de autorizar processos de compras e execução. Eu sinto capaz de zelar pelo bem patrimonial. Eu sinto capaz de expedir portarias e normativas. Eu sinto capaz de expedir diplomas. Eu sinto capaz de manter a porta da direção geral aberta para os alunos, para os professores, para os técnicos. Eu sinto capaz de, se necessário for, abrir a porta do ginásio para que os alunos façam uso. Eu sinto capaz de representar dignamente essa instituição, Instituto Federal Catarinense Campus Brusque, porque professor Éder, reforço, é dedicado demais e merece sim continuar sendo diretor-geral. Ele é capaz e pretende continuar sendo, representando essa massa de alunos que serão muito bem formados e vão voltar um dia, quem sabe, para também ser diretor-geral.
Obrigado, professor Éder. Nós vamos proceder ao sorteio da segunda pergunta do nosso bloco de perguntas temáticas. Tudo bem aí? Bom, eu vou ler aqui a segunda pergunta do nosso bloco temático. Como mostrar o valor do IFC para a sociedade de Brusque e região a partir da valorização de uma educação pública de qualidade? A professora Jéssica tem 2 minutos para responder. Como mostrar o valor do IFC Brusque para a sociedade e região, né? Eu acho que a gente tem várias formas de fazer isso aqui no nosso campus, porque aqui a gente desenvolve ensino, pesquisa e extensão de qualidade. A educação que a gente faz aqui, ela é uma educação que não só pode, como deve sair dos muros do IFC. Os projetos que são desenvolvidos aqui, as atividades que são feitas, os eventos são necessários que sejam levados para fora para que a comunidade respeite e reconheça a nossa instituição dentro da magnitude e da grandeza que ela tem. A gente participa de eventos desportivos, eventos culturais, Olimpíadas de conhecimento, como as Olimpíadas de Matemática, de Português, de Física, de Astronomia, e cada vez mais a gente deve levar os nossos estudantes para participar desses eventos externos, trazer as empresas importantes que têm um relacionamento bom com o IFC, as que não têm a gente deve promover, fortalecer, para que de fato quem está aqui dentro e principalmente quem está lá fora não tenha dúvidas da competência do nosso trabalho, da qualidade do que a gente desenvolve aqui dentro e de todas as ações que são feitas a partir do comprometimento, da competência dos servidores em conjunto com os estudantes e a sociedade civil. Então, sem sombra de dúvidas, ter uma boa comunicação institucional, publicidade institucional forte, uma gestão que represente o campus externamente junto ao poder público, junto às representações externas, junto a outras lideranças, é fundamental para que a gente esteja sempre defendendo a nossa instituição, para que a gente esteja defendendo as pessoas que trabalham aqui e para que a gente esteja defendendo e divulgando as atividades que são feitas. O valor aqui, ele é imensurável, ele também é inegociável, justamente porque aqui a gente está transformando a vida das pessoas do local, mas num nível macro, a gente transforma as vidas de pessoas do Brasil inteiro. Então, isso precisa de divulgação. Muito obrigado. O professor Hélio vai responder a mesma pergunta. Acho que é bom cada bloco. Quer que eu repita? Beleza. Novamente repetindo a pergunta, como mostrar o valor do IFC para a sociedade de Brusque e região a partir da valorização de uma educação pública de qualidade? Bom, o valor ele já está aqui dentro, né? Nós somos a maior nota do Enem, nós somos o que mais aprova em universidades federais, nós temos qualidade. Então, nós temos que trazer para cá, para dentro do campus, pessoas que possam certificar isso. Ou seja, nós temos que convidar a comunidade a conhecer quem é o IF. Quem é o IF Campus Brusque. Nós desenvolvemos pesquisa, desenvolvemos extensão, mas estamos restritos a nossos 20 mil metros quadrados daqui. Eu acho que está na hora de nós levantarmos a bandeira do IF e mostrar para a sociedade o que o IF veio a fazer em Brusque. Muitas cidades queriam ter uma instituição federal, porque instituição federal é de qualidade. E nós desenvolvemos trabalhos de qualidade. Nós temos alunos aqui competentes que desenvolvem tecnologia, que desenvolvem qualidade. Falta mostrar isso para a sociedade. E para isso a gente tem que ter permeabilidade na sociedade. Tem que saber aonde chegar, tem que saber aonde mostrar o IF. E trazer para as pessoas que ainda não conhecem o IF, conhecer ele. Né? Mostrar quem nós somos. Não só trazer eles para ocupar o nosso auditório, ocupar a nossa quadra. Tem que trazer eles para conhecer as nossas pesquisas, os nossos alunos. Como levar os alunos para fora também, para que eles demonstrem a qualidade deles lá fora.
Eu acho que é dessa maneira, nós mostrando a cara, mostrando o IF, é que a gente consegue ter reconhecimento. E isso tem que saber onde se colocar. O IF já tem uma boa nota, uma boa qualidade. Concluo. Professor Éder, quer que eu repita a pergunta? Não, está tranquilo. Pode ir. Essa pergunta ela vai ao encontro de uma das metas que eu coloquei aqui lá na minha fala inicial, publicidade dos IFES. Dar continuidade nessa busca. E eu vejo 3 formas. Uma bem utópica. Pegar a maior televisão brasileira, pegar no horário nobre, durante 6, 7, 8, 10 meses, e ficar passando propaganda ali dos IFES. Obviamente seria um recurso da União, né? Não do Instituto Federal. Seria bem interessante para nós. Não sei quantos milhões seriam gastos, né? Seria impactante, mas isso não é real, não é nossa realidade. Uma outra forma seria nós aumentarmos os investimentos em publicidade dentro do próprio Instituto, porque são verbas bem abaixo daquilo que deveria. No entanto, investir muito em publicidade, nesse aspecto, pode fazer falta recurso em outro espaço. Mas tem um bem barato. Fortalecer a extensão. Extensão. O que é extensão? Todo mundo sabe, é o diálogo com a comunidade. É ir até a comunidade e trazer a comunidade até o Instituto Federal. E trabalhar a extensão não significa ir no Rio Grande do Norte. Trabalhar a extensão é pegar ônibus, juntar de alunos e empresas da cidade e da região, que é relativamente barato. Falar em extensão é trazer as escolas de Brusque, Guabiruba, São João Batista, Nova Trento para o nosso campus. De alguma forma, é uma maneira de publicizarmos a nossa instituição. E é relativamente barato. É fácil? Não é fácil, né? Mas são aspectos que dá para trabalhar. Só conhece o Instituto Federal quem pisa aqui. É importantíssimo trazer as pessoas para conhecer a nossa instituição. Porque quem aqui vem jamais falará um A desta nossa instituição ou da rede. Extensão é a meta. Bem conta. Conclua. E acho que bastante efetiva. Novo sorteio de pergunta. A pergunta é a seguinte: como vocês pretendem melhorar a mobilidade e a questão de transporte dos alunos para o campus? 2 minutos, professora Jéssica. Isso, obrigada. Bom, sem sombra de dúvidas, é inadmissível que a gente tenha uma instituição do porte do Instituto Federal Catarinense, uma das instituições de ensino maiores aqui, que tem ensino médio, graduação, pós-graduação, que desenvolve todos os projetos e atividades que desenvolve. É uma instituição pública e, como instituição pública, a gente não tem a parceria e o apoio do poder público para resolver essa problemática que nos acompanha desde sempre. Então, num primeiro momento, a gente pretende, se eleitas, né, dialogar com o poder público e com a empresa responsável pelo transporte público de Brusque. Então, esse é o primeiro movimento. Num segundo movimento, para resolver essa questão da mobilidade aqui do transporte, a gente pretende trabalhar com inserção na mídia, cobrança a partir da mídia, das redes sociais, abaixo-assinado, participação das famílias, dos estudantes, de todas as pessoas que são impactadas diretamente pelo Instituto Federal e que precisam do transporte para fazer essa locomoção e estar presente aqui, inclusive porque esse é um dos motivos da evasão do nosso campus. E, em terceira instância, se com o diálogo, com a pressão, a gente continuar tendo essa dificuldade que a gente vem tendo em todos os últimos anos, em todas as gestões, aí a gente vai à frente conversar com o Ministério Público, porque, de novo, é inadmissível que a gente tenha uma instituição pública do porte do IFC, Campus Brusque, e nós não consigamos a viabilidade de um transporte público dentro do horário que é necessário para os nossos estudantes, dentro do horário que, de fato, atende a demanda e a necessidade dos nossos estudantes, que aqui
estudam. Então, essa, sem sombra de dúvidas, é uma das nossas prioridades, inclusive logo de início, porque eu entendo que é simplesmente urgente que a mobilidade e o transporte aconteça a contento e dentro da necessidade e da demanda do nosso campus, porque nós somos um campus com impacto profundo e grande nos arranjos produtivos locais aqui da cidade e da região também. Professor Hélio, como vocês pretendem melhorar a mobilidade e a questão do transporte dos alunos para o campus? Bom, pessoal, inclusive na primeira gestão, na minha gestão, foi colocado o ônibus do terminal até aqui a instituição. Muitos alunos que hoje estão no nível superior tiveram isso de forma gratuita. Foi acordado no início da minha gestão, quando nós viemos aqui para o campus, que todos os ônibus chegariam ao terminal em torno de 7h20 da manhã e viriam até o campus trazer os alunos. Isso já existia. Durante toda a minha gestão, isso aconteceu. No período da manhã, trazia os alunos para cá e no período da tarde levavam até o terminal. Só que o seguinte, à noite também precisa. Por que o ônibus leva os alunos para a Unifeb e não leva para o IFC? Então, acho que é uma cobrança da prefeitura, se cobrar da prefeitura disso. Por que tem um transporte gratuito para uma universidade, aqui do lado? Por que não vem para o IF? Né? Isso já, no final da minha gestão, já foi iniciada uma conversa e não foi efetivada. Então, eu acho que a gente tem que cobrar dos órgãos públicos e cobrar da empresa que faça isso. E existia já esse convênio, depois da minha gestão não teve mais isso, nem no nível médio, nem no nível superior. E, com certeza, uma das primeiras coisas que irei fazer, porque eu conheço os donos da empresa, tenho acesso a algumas pessoas que podem nos ajudar a isso. Então, é hora de retomar isso. E, com certeza, pessoal, caso eu seja eleito, eu vou conseguir isso novamente. Como eu fiz uma vez, farei de novo. É um dos pontos delicados, mas nos últimos 3 anos e meio, 3 anos e meio não, pós-pandemia, nós dialogamos com o prefeito de Guabiruba, Nova Trento, Thiago, Guabiruba, Zirk, fomos em São João Batista, Botuverá, Alcir, Brusque, agora André, na ocasião, Arivec. Guabiruba 50%, que é a passagem, né, que temos ali o desconto do estudante, Nova Trento 100%, né, Botuverá também 100%. Nós nos esforçamos e pretendemos continuar se esforçando. Falando do transporte do dia, né, vou chegar no noturno. Até a imagem minha andando de transporte público junto com o aluno tem aí na rede, pode procurar. Tem no Instagram dos alunos. Fomos na empresa, conversamos várias vezes, falando do transporte de Brusque, e arrumamos uma alternativa, porque anteriormente tinha um ônibus que saía do terminal e entregava aqui, onde é a academia ali hoje, né? Praticamente seria isso. Hoje ele entrega no caldo de cana, tá? É um ônibus de linha, mas atende relativamente uma parte dos alunos. Pode melhorar? Pode. Está aquém do necessário? Está. Nova Trento, a gente tem uma perca ali, em São João também, nas sextas-feiras à tarde, porque a gente não tem ônibus, ele vai embora meio-dia, mas a gente não tem aula propriamente dita, mas tem projeto de ensino, pesquisa, extensão, então é algo que dá para negociar, principalmente no final do ano agora, fazendo a projeção dos horários que estão por vir, tá? Inclusive está no nosso plano de gestão, conversar com os pais dos alunos antes de assinar qualquer contrato, ou seja, é uma frente difícil, nós trabalhamos nessa frente, e os meus dois colegas aqui do lado, não acabou de dizer que tem um amigo, não me falou que tinha esse amigo durante 3 anos e meio. E a professora Jéssica, que estava na gestão, também nunca foi comigo para tentar resolver essa pendência, né? Obviamente era mais obrigação minha do que de vocês, né? Mas, enfim, toda ajuda é bem-vinda. Se tiver alguém na plateia que tem condições de ajudar, pode me procurar. A gente está aqui para ouvir, para tentar melhorar a questão do transporte. Não é fácil, mas os alunos, de alguma forma, têm ali uma contribuição do professorado como diretor-geral. Nós vamos proceder ao sorteio de mais uma pergunta, lembrando que ainda está aberto, por enquanto, as perguntas da plateia ali na nossa entrada. Daqui a pouco a gente vai encerrar, porque o bloco já está acabando. A pergunta é a seguinte: como vocês pretendem melhorar a internet do campus?
Recentemente, a reitoria do IFC ela ampliou a quantidade de internet para todos os nossos 15 campi. Entretanto, o campus Brusque em específico, né, que é o nosso, não possui equipamentos adequados e de qualidade para distribuir o sinal de internet de uma forma potente, como a gente precisa, sobretudo porque a gente tem um curso superior em redes, a gente tem um curso técnico na área de informática, e, de fato, é uma das nossas defasagens e a gente precisa resolver de novo também para ontem. Atualmente, nós temos aqui no campus duas empresas, né, que fornecem o sinal de internet, a RNP e a BJNet. A BJNet é responsável pela internet, pelo Wi-Fi que é distribuído para os estudantes. E essa parceria com a BJNet para distribuir esse Wi-Fi para os estudantes só foi possível em razão de uma atuação do Fábio, diretor administrativo que faz parte da minha equipe, e em parceria com o Fagner, que a partir de um decreto recente conseguiram firmar um acordo inovador de BJNet distribui o sinal e, em contrapartida, utiliza espaços do campus. Inclusive, até hoje, nunca utilizou. E a RNP, por sua vez, é a empresa responsável pela internet do IFC de forma institucional. Como opções para resolver essa problemática que a gente tem hoje, nós temos duas possibilidades. A primeira é firmar uma contratação integrada, né, para o fornecimento de equipamentos e de manutenção. Isso nos possibilitaria, inclusive, fazer a troca desses equipamentos há 5 anos e garantiria que a gente teria sempre equipamentos novos, tecnológicos, recentes para serem usados. E como segunda opção, a gente, havendo disponibilidade orçamentária, justamente compraria e trocaria esses equipamentos e ajustaria as manutenções junto com a TI. Mas todo esse diálogo, toda essa organização sempre será feito com a expertise do setor da TI e os servidores que trabalham lá, mas essas são as duas possibilidades que a gente, enquanto equipe, entende que são possíveis para melhorar o sinal de internet e potencializar o que a gente tem hoje. Obrigada. Não precisa. Bom, a questão da internet, pessoal, vamos lá. Quem nos libera a quantidade de velocidade é o governo federal. Então, nós estamos limitados a isso. Em 2019, um pouco antes de eu sair da gestão, foi solicitado, no último CODIR, nós ganhamos mais um técnico em informática e um analista de sistema, que assumiram basicamente há um mês atrás aqui o campus. O que falta ser feito aqui é o redimensionamento da internet. Inclusive, um pedido feito em 2019, ele foi atendido pela reitoria no final do ano passado, onde que um dos técnicos que trabalha em Araquari veio a Brusque para redimensionar a rede. Então, a questão que falta é redimensionamento da nossa rede. Os equipamentos, com certeza, teriam que ser trocados para esse redimensionamento ficar melhor e mais eficiente e se tenha toda a ocupação dessa velocidade liberada para o governo. Mas, com certeza, uma das grandes preocupações sempre foi, tanto que, durante o início da obra aqui, toda a estrutura era cabeada. Nós trocamos por fibra ótica. Ou seja, o campo tinha uma estrutura de cabeamento, não de fibra ótica. Então, ela foi substituída por fibra ótica. É óbvio, agora nós temos os servidores específicos para isso, né? Um novo técnico de TI e mais um analista de sistema que pode redimensionar isso e melhorar a velocidade. E, com certeza, com os alunos da rede, envolvendo os professores, para dar a melhor solução de forma interna, porque nós temos gente qualificada para isso. Bem rapidinho, com relação à pergunta anterior da mobilidade, não deu tempo de falar do noturno. Está praticamente certo que o asfalto passará aqui até dezembro e a mobilidade para os alunos noturnos certamente também mudará, ok? A tendência é que tenha um ponto de ônibus aqui nas proximidades e será um fluxo bem grande ali, visto que a Beira Rio vai dar sequência por 5 km. Então vai atender especialmente ali os alunos do noturno também, ok? Com relação ao Wi-Fi, era 100 megas, passou para 500 megas recentemente. De fato, falta APs e roteadores para ficar melhor. Ainda tem uma internet que está aquém daquilo que deveria, principalmente para os alunos. Só que até recentemente não tinha. Ouvi por aí em bastidores que a licenciatura em Química e Redes de Computadores ia tirar uma nota ruim em determinado segmento porque não tinha Wi-Fi para os alunos.
mas nós conseguimos colocar. Inclusive temos um 5 em licenciatura e temos um 4 em redes. A Wi-Fi, a internet não prejudicou os cursos. Então, de 100 MB fui para 500 megas, falta exatamente alguns equipamentos, faltava também servidor pessoas, né, estou dizendo, recebemos agora, há 10 dias atrás, 2, então de um servidor de TI, vamos para 3. Agora sim, temos a obrigação de fazer a coisa ficar redonda. E como a professora Jéssica disse, de fato, temos duas empresas que fornecem a internet, a RNP e a nossa, me falou aqui, a BJNet, só que na BJNet foram lá 35, 40 encontros. Eu estava lá, professora Jéssica. A senhora citou o Fagner e o Fábio. Parabéns, Fábio. Muito qualificado, competente, parceiro. Fagner também era. E eu estava lá nessas visitas. Então foram 3 pessoas que foram lá constantemente, e eu praticamente fui em quase todas as vezes, né? Às vezes ia o Fagner, o Fábio, eu Fagner, eu Fábio. Faltou o nome aí, professor Éder. Zelando pelo bem do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. Obrigado, professor. Nós vamos agora terminamos o nosso bloco de perguntas temáticas. Agora a gente vai proceder a um novo sorteio de ordem entre os debatedores. Esse bloco vai começar com o professor Éder respondendo, seguido pelo professor Hélio, seguido pela professora Jéssica. Nesse bloco, os candidatos vão responder as perguntas que foram recolhidas na nossa plateia presencial aqui. Serão 3 perguntas, os candidatos vão ter 2 minutos para responder a todas elas. A primeira pergunta sorteada dentre as perguntas da plateia é a seguinte: como foi a construção do seu plano de gestão e da equipe diretiva? 2 minutos para o professor Éder responder. Meu plano de gestão foi construído a algumas mãos. Alguns colegas mais próximos, né, servidores, nos ajudaram. Inclusive participei da construção do plano de gestão do Rudinei 103, candidato a reitor. Participei de várias reuniões por webconferência. Cheguei numa reunião presencial em Rio do Sul. Sou parceiro do Rodinei 103, porque eu entendo que ele é mais qualificado. Não que os demais não sejam, mas acho que para o Campus Brusque, Rodinei é uma boa pedida. Então não apenas participei da construção do meu plano de gestão com colaboração de alguns colegas servidores, como também ajudei na construção do plano do candidato 103, Rodinei. Com relação à equipe diretiva, Tiago Moda será o nosso diretor de ensino, pesquisa e extensão. Quem é da Química conhece bem, qualificadíssimo, foi coordenador da licenciatura em Química, top, organizado, espetacular. Tão bom que foi convidado para trabalhar na reitoria. Hoje ele é o coordenador geral de todas as graduações do Instituto Federal Catarinense. Voltará para o Campus Brusque se nós formos reeleitos. Vai nos ajudar. Com relação ao diretor de administração e planejamento, Jean Werner. Se no DAP tem servidores qualificados, como citamos anteriormente, Fábio, também temos Tiago Bart, Jean, Diego, enfim, vou esquecer agora alguém, Marilene, temos tantos outros. Então o Jean vai nos dar suporte. No entanto, o Bart é o DAP substituto. E o Bart, Tiago Bart, também é o diretor, ele é agora, na finalização desse mandato, e continuará sendo numa reeleição, o Bart, o diretor-geral substituto. Então, Tiago Bart, diretor-geral substituto, Jean Werner, o DAP, e o Tiago Moda, o cara DEP. Professor Hélio. Bom, a questão do plano de gestão, ela foi construída com os pés no chão. Porque eu digo, ou a gente é virtual ou a gente é real. Eu poderia prometer inúmeras coisas aqui, mas eu sei que nos 4 anos eu não iria cumprir. E a gente critica muitos dos políticos que prometem e não cumprem. Eu acho que está na hora da gente analisar
o que a gente promete. Então, por ter sido gestor antes, eu sei até onde a gente pode ir. Eu sei que em 4 anos o que a gente pode fazer. E é nesses 4 anos que aquilo que está no meu plano de gestão, que vocês podem acessar as redes sociais e verem, é o que vai ser possível ser cumprido. A questão da equipe, ela vai ser uma eleição. Porque está na hora de todo mundo optar, não somente o gestor, porque é amigo desse, porque tem afinidade mais com aquele, mas sim da comunidade votar para que cada um eleja os seus pares. Ou seja, o pessoal que está ligado ao ensino vão eleger o diretor de ensino. O DAP será eleito pelos os técnicos que são da administração. Então, neles, com certeza, a gente vai ter uma equidade, ou seja, não é porque ele é meu amigo ou porque eu me dou mais com ele, mas a gestão tem que ser para o campus, não para o Éder, não para a Jéssica, não para o Hélio. O campus tem que ser pensado nisso. Todo mundo tem que participar. E dessa maneira, sendo de forma eletiva, como a gente faz um processo de eleição para a gestão, a gente pode fazer para os outros diretores, para outros cargos também de gestão. Está na hora de a gente mostrar que é uma equipe que vai gerenciar o IFC durante os próximos 4 anos. Bom, o meu plano de gestão, seguramente, né, também foi um plano de gestão construído a muitas mãos. Ele é um plano de gestão pensado com muito cuidado, de modo que todas as propostas que estão colocadas lá são propostas oriundas de um processo de construção, de reflexão, que eu fui levada a desenvolver nos últimos anos, né, a partir da minha trajetória pessoal, da minha trajetória profissional, junto com a equipe, com os servidores e com os estudantes que contribuíram ativamente com ele e que por isso, inclusive, eu sou muito grata. Todas as propostas que estão inseridas ali, elas são propostas que foram estudadas, que foram consultadas. Inclusive, tem propostas que a gente não inseriu no plano de gestão, porque ao fazer consultas, por exemplo, para o procurador do IFC sobre algumas propostas que tínhamos em mente, ele nos orientou que não seria a melhor decisão, então não colocamos. Esse cuidado a gente teve com todas as propostas. E todas que estão lá são propostas exequíveis, são propostas operacionalizáveis, são propostas que, de fato, a gente tem a possibilidade de realizar a partir de um bom trabalho feito. E a gente pensou nele a partir de 8 áreas-chave, áreas que a gente considera que são fundamentais para a gente avançar enquanto Instituto Federal. Com relação à equipe, a minha equipe está publicizada há muito tempo. É uma equipe muito qualificada e competente, reconhecida e admirada no IFC. É a professora Mirella, que está aqui na plateia como diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, com mais de 25 anos de experiência em gestão e em docência. Minha companheira de gestão dos últimos anos, fiel, né? Pessoa com quem eu conto e tenho muita confiança, e o Fábio, que também está lá ao fundo, nosso grande administrador dos últimos anos, colocou muito trabalho, muito esforço, muita dedicação nesse Instituto Federal e ambos me honraram com o aceite de participar dessa equipe e juntos levarmos o Instituto Federal para um horizonte melhor. Muito obrigada. Nós vamos proceder ao sorteio de mais uma pergunta da plateia. A segunda pergunta da plateia é a seguinte: a quadra de vôlei vai ser viável? Justifique. Professor Éder. Imagine que a quadra de vôlei, quadra de areia, imagine que é essa. Ela é viável. Precisa saber aonde. Tem uma consulta que foi feita. A princípio, há um impedimento para a gente fazermos ali nos fundos. Né? Nos fundos, não sei, né? Na parte de baixo ele fica melhor, né? Uma vez que é uma área de APP. É uma consulta informal. Não foi formalizada. Tá? Nós conversando com algum engenheiro da prefeitura, existe ali algumas questões que inviabilizaria. Então, a quadra de areia, ela é viável sim.
no outro espaço, que a princípio não seria na parte final ali, onde vai passar a Beira-Rio. Mas tem outras coisas que são viáveis. A quadra de areia, o espaço de lazer ali, né, para os alunos da parte da frente, né, uma espécie de pergolado, para os alunos terem outra área de descanso, seja os alunos do noturno quanto os alunos do diurno. Nós temos 3 lances de estacionamento. Aquele terceiro lance, ele não é usado durante o dia, porque durante o dia os alunos são menores e praticamente só tem os carros dos servidores. Durante o dia dá para fazer uma alambrada ali, como se fosse uma alambrada do Campus Brusque, erguer, né, e seria um espaço de lazer dos alunos com uma quadra de basquete ali, uma cesta de basquete para jogarmos ali, né, fazer atividade. Inclusive consultei os alunos do diurno que gostam de basquete. Levei-os lá para ver se ali seria um ponto legal. Eles gostaram. Está aprovado. Obviamente, dá para ser um espaço onde as pessoas jogam uma bola ali e faz aquele círculo, né? Enfim. Então, não só a quadra é viável, há outros espaços, como outras ações no sentido de buscar possibilitar atividades para os alunos do diurno e do noturno. Lembrando que à noite, né, funcionaria normalmente o estacionamento, tá? Quando eu citei os 3 lances, durante o dia seria uma área de lazer, durante a noite funcionaria normalmente como estacionamento. Bom, pessoal, em relação à quadra de areia, é o seguinte, vamos lá. Eu proponho no meu plano de gestão a reestruturação arquitetônica do campus, para que a gente possa exatamente definir aonde isso é possível. Nós estamos realmente numa área de PP, onde que a Beira-Rio, o nosso terreno aqui é uma área não consolidada, mesmo com a alteração da lei. Como a Beira-Rio não existe nome, ou seja, não era uma servidão, essa é considerada uma área não consolidada. Isso consulta feita ao IPPlan e ao órgão ambiental. Porque eu já havia conversado com o professor Alain, inclusive de fazer uma pista de atletismo naquela área. Né? Então, os 2 órgãos informaram a impossibilidade disso. Mas é possível em outros locais, como o professor Éder fala. Mas não o local da minha cabeça, de algum profissional que vá analisar a estrutura do campus como um todo, da planta baixa do campus, e dizer, esse é o melhor local, é aqui que a gente pode fazer isso, é aqui que a gente pode fazer isso. Eu sou químico, o Éder é sociólogo, a Jéssica é professora de língua portuguesa. Eu não tenho capacidade para avaliar isso, mas, com certeza, um profissional fazendo o redimensionamento do campus, colocando as áreas que é possível fazer isso, faremos. Tá? Então, isso é uma coisa, primeiramente, reestruturar o campus, fazer um desenho aonde pode ser colocadas as novas áreas de lazer e de jogos. Aí vai ter basquete, vai ter tudo o que for possível dentro da nossa área e de uma área legal. A área de PP, impossível de ser feito lá. Só avisando que eu sou professor de Química Ambiental, tá? Com certeza é possível, né, viabilizar a construção dessa quadra de areia, assim como de outras possibilidades também de esporte, né, já que a gente está falando aqui de uma das modalidades. O espaço onde a gente pretende construir a quadra de areia, né, de vôlei, é um espaço hoje subutilizado e eu entendo que nós não só podemos, como devemos dar uma melhor destinação para ele. A viabilidade dessa construção, ela justamente poderá ser feita, né, como uma contrapartida da prefeitura em razão do espaço do terreno que foi utilizado, será utilizado em breve, né, para viabilizar a construção do asfalto, que a gente acredita que até final do ano, início do ano que vem, deve estar acontecendo, ou quiçá, num futuro ideal, pronto. Então, como eles vão pegar, né, esse pedaço do terreno, a gente sugere que, como contrapartida, seja viabilizada essa obra. E se não for dessa forma, a gente vai entrar em tratativas com a PROAD, vamos garantir aí, tentar angariar um termo de execução descentralizada, por exemplo. E aí, gente, talvez meus colegas não tenham conhecimento de uma lei, que é uma lei número 12.651 de 2012, ela se chama Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que é justamente esse assunto da APP. E essa lei, ela justamente diz que em espaços de APP, a gente pode sim edificar obras desde que elas tenham finalidade e cunho social.
Ninguém vai questionar que uma quadra de vôlei de areia que trata de esporte, da emancipação das pessoas, não seja uma finalidade social de construção, né? E, além disso, não fosse isso, inclusive a própria Beira-Rio e um pedaço do Instituto Federal também não poderiam, porque a área de APP não é só aquele pedacinho ali, é um pedacinho maior. E é justamente com base nessa lei que a própria Prefeitura também pretende se pautar para poder viabilizar, caso entendam que essa contrapartida seja a melhor opção para eles, porque para o Instituto Federal eu não tenho dúvidas de que é. Nós vamos proceder ao sorteio da terceira pergunta do nosso bloco. A pergunta é a seguinte, formato de reclamação. Não é de hoje que os horários acadêmicos têm sido alterados conforme a necessidade. E isso tem causado desconforto. O que vai ser feito em relação a isso? Só um adendo aí na fala da professora Jéssica. É uma negociação ali, contrapartida com a Prefeitura, mas até 28 de janeiro de 2024 o diretor serei eu, independente do resultado da eleição. E com relação à questão da área poder ou não, em propriedade federal, a interpretação é um pouco diferente com relação a essa questão de cunho social. Ela tem outra amplitude. E com relação à harmonia, com relação aos horários que acabam sendo alterados, não dá para fazer uma promessa aqui que isso não vai acontecer mais. Infelizmente, né, tal. Porque às vezes há necessidade de alguns ajustes. Às vezes algum professor que se afastou por questões de maternidade, né, ou paternidade, né, nas suas respectivas licenças e, obviamente, de direito. Algum professor que, às vezes, conseguiu algum afastamento para o doutorado ou para o mestrado. Obviamente, a gente tenta sintetizar de uma forma que haja o menor número de mudanças possíveis, né? Mas no integrado agora, né, nas aulas de biologia ali, a gente teve mudanças de horários. É ruim com relação a isso? Né? Dá para tentar planejar de uma forma melhor? A gente sempre busca, obviamente, né, junto com os colegas que são responsáveis ali, junto com os coordenadores de curso, coordenador geral de ensino, né, enfim, diretor de ensino, pesquisa e extensão. Então, obviamente, a gente sempre busca mexer o mínimo possível. Talvez nesse ano foi um ano atípico, tivemos alguns pais demais, né, o que é bem legal. A gente, né, e constantemente a gente tem professores afastados, para os mestrados, para os doutorados, né, mas, obviamente, a intenção é mexer o mínimo possível, mas não dá para cravar que jamais será mexido novamente. Infelizmente, a gente não pode cravar isso, né? Gostaria muito. Bom, só corrigindo o Éder e a Jéssica, a lei de questão do impacto social, ela foi dada para a Beira-Rio por ser um canal extravasador. E a questão do IF dentro das áreas de APP é uma coisa em que a comunidade como um todo digamos, aproveitada, é um bem nisso. Mas como a comunidade do IF, provavelmente isso não seria aprovado como cunho social. Certo? Por mais que tenha uma relevância para os 600 alunos que estão no campus, a lei é clara, é da sociedade como um todo. E a Beira-Rio só foi aprovado porque é um canal extravasador. Certo? Então, nesse sentido, a gente tem que fazer a interpretação da lei. Em relação aos horários, pessoal, eu sempre fui um crítico em relação à questão de falta de planejamento quanto à substituição de professores. No momento que uma pessoa sai por capacitação, ou por licença maternidade, ou por qualquer outro de licença, isso é possível planejar antes e reorganizar esses horários antes. É inadmissível que fique 3, 4 meses sem aula de algum professor, ou outros professores com sobrecarga. Eu posso falar isso porque, para não deixar os alunos sem aula, eu estou com 30 aulas semanais. A partir de outubro eu passo a ter 30 aulas semanais. Para que o terceiro ano possa se formar, para que tenha professor e ele se forme. Então, a questão dos horários é questão de planejamento. Né? A questão de saber, o professor vai sair tal dia, vamos começar
articular já antes, e não só a coordenação. Porque eu devo dizer que é a coordenação de curso. A coordenação de curso não responde por todo o ensino do IFC. E os professores que se afastam ou alteram o horário são professores que atuam tanto na informática quanto na química. Então, acho que teria que ter uma questão mais de planejamento em relação a essas saídas desse horário. Bem, já que o assunto ali da quadra rendeu, né, eu só quero lembrar todo mundo que o Instituto Federal é federal, a lei é federal, e o IFC não é de 600 ou 700 alunos, é de toda a comunidade, inclusive essa é a relevância dele. Então, né, tá bem de acordo com tudo que foi dito aí. Com relação ao horário, né, concordo com os meus colegas, sim, que nesse sentido a gente teve dificuldades, né, ao longo desse ano em razão de várias questões, envolvendo licença saúde, né, principalmente, envolvendo movimentação de servidor que fez remoção, que fez redistribuição, que pediu exoneração. São diversas as ordens que influenciaram na questão do horário acadêmico. Mas quero deixar claro aqui, inclusive, porque o professor Hélio é um dos coordenadores de curso, que essa questão da reorganização do planejamento com os servidores, em primeira instância, é justamente das coordenações de curso. E quero dizer também que, enquanto diretora de ensino, pesquisa e extensão, pela primeira vez em 2022, quando eu assumi essa direção, o horário do ensino médio, que é o horário mais complexo pelo impacto, pela quantidade de docentes e de estudantes, pela primeira vez teve 2 tardes livres. E essa organização foi pensando em possibilitar que tanto os servidores quanto os estudantes pudessem desenvolver mais atividades de ensino, pesquisa e extensão, atendimento, recuperação paralela, monitoria e etc. Também, nesse mesmo ano, dialoguei com todas as coordenações de curso para que a gente padronizasse, parametrizasse o horário dos cursos noturnos, para que todos começassem às 7 horas da noite, salvo algumas raríssimas exceções, e terminassem às 10h15 da noite. Antes a gente tinha essas alterações. Todas essas mudanças foram previstas para que a gente tivesse uma dinâmica e uma lógica de funcionamento muito mais assertiva e organizada, tanto para os servidores quanto para os estudantes. E, nesse sentido, a questão do planejamento ela é essencial e ela sempre existiu, mas existem algumas questões que influenciam na ausência de servidores que daí são imprevisíveis, ou que são de urgência e de última hora. E aí, nesse sentido, as coordenações de curso precisam fazer o seu trabalho, né? Bom, agora a gente vai passar para o nosso próximo bloco, que é o bloco de perguntas entre os candidatos. Nesse bloco, os candidatos vão ter a oportunidade de perguntar uns aos outros. A gente vai fazer um novo sorteio aqui para a gente ver a ordem desse bloco. Nesse bloco, o professor Éder vai perguntar primeiro, seguido do professor Hélio, seguido da professora Jéssica. Como é que vai funcionar? O professor Éder ele vai escolher o primeiro candidato para o qual ele vai fazer a pergunta. Esse candidato vai ter 2 minutos para responder. Volta a palavra para o professor Éder, que vai ter 1 minuto de réplica. Volta a palavra para o candidato para tréplica. Encerra. Novamente, o professor Éder vai ter a oportunidade de perguntar ao outro candidato restante, obviamente. A pergunta é 1 minuto, resposta 2 minutos, réplica e tréplica 1 minuto cada. Então, eu peço só ao professor Éder que nomeie, indique o candidato para o qual vai fazer a primeira pergunta ao fazer a pergunta. Professor Hélio. Hélio. Show. Não, Hélio. Caso o senhor seja eleito, qual é uma proposta que você tem para efeito das questões que envolvem disciplina? O professor Hélio agora tem 2 minutos para responder. Bom, a questão da disciplina, os meus alunos sabem, quem é meu aluno, que eu faço um acordo pedagógico. Nada melhor que o diálogo, ou o diretor-geral em cada uma das salas fazer os acordos.
Ao menos na minha aula, nas minhas aulas não tem problema de disciplina. E quando envolve algum aluno da química, eles sabem que eu converso com eles e é forma. Diálogo. A melhor maneira de se mostrar a questão, evitar a indisciplina, é conversa, é diálogo. E são acordos, né? Eu até brinco que é a terceira lei de Newton, ação e reação, né? A gente vai agir conforme eles agem com a gente. E é uma questão de acordo. E o adolescente, ele quer limites. Ele tem que ter limites, né? Isso pedido por eles mesmos em sala de aula. E a gente conversa muito em relação a isso, né? Então, a questão da disciplina, ela tem que ser principalmente com diálogo e acordos feitos previamente entre os dois, aluno e professores, né? Rapidinho. Ok? Certamente a gente está em vias de receber um assistente de alunos e que vai nos favorecer nesse processo, né, de controle ali de alguns espaços no pátio, nos horários de intervalo, né? Inclusive no controle no sentido de orientar o aluno, seja do integrado, seja do noturno. Então, vai ao encontro de algumas demandas, né, que são nossa necessidade. E certamente também perpassa ali, né, por dar ciência, né, a todos, por meio dos manuais existentes, das regras existentes, para que todos possam entender que o Instituto Federal Catarinense é uma instituição de EPT, né? É uma instituição que preza pela indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, é uma instituição que preza, né, por projetos de ensino, pesquisa, extensão. Fui redundante agora porque eu vi o tempo ali e me assustei, mas enfim, na réplica que eu falo. A questão do diálogo é muito importante para isso, né, pessoal? Então, é a questão de acordos, né? Eu acho que é dessa maneira que a disciplina vai orientar. E o aluno, cada um tem o seu espaço. O aluno tem que ter o espaço dele, o servidor tem que ter o espaço dele, os professores têm que ter o espaço dele. E é uma comunidade de respeito. E essa maneira só através do diálogo, da conversa, das responsabilidades de cada um, né? Tanto o professor, tanto qualquer servidor, ele tem responsabilidades, como os alunos também têm em preservar, em respeitar o ambiente que eles estão inseridos praticamente o dia todo, né? É a segunda casa deles. Professor Éder agora tem 1 minuto para fazer uma pergunta para a professora Jéssica. Eu me enganei, achei que eu tinha uma... Mas ok. Eu achei que eu tinha... Professora Jéssica, o que a senhora tem por falar sobre o PGD, Programa de Gestão e Desempenho? Eu vou facilitar, né? Dentro do PGD, a gente tem a modalidade do teletrabalho. Obrigada pela pergunta, professora. Obrigada pela pergunta. Com relação ao PGD, né, que é o nosso programa que orienta, né, que registra toda a atividade do teletrabalho, eu tenho para dizer, não só em relação ao teletrabalho, mas como em relação à flexibilização como um todo, que sou favorável, né? Acho que essa modalidade de trabalho que está sendo e agora recentemente foi regulamentada em todo o âmbito federal e, por conseguinte, no Instituto Federal, é uma modalidade que veio para ficar. Ela já tem sido utilizada aqui no Instituto Federal amplamente no setor administrativo, porque, de fato, é uma modalidade que facilita, né, organiza, dinamiza o trabalho que é feito. Existem indicadores, né, que garantem o registro e o relatório das atividades que são desenvolvidas para que a gestão, a chefia, possa acompanhar e, com isso, saber se o servidor em teletrabalho está cumprindo com o que foi acordado e definido conjuntamente. E, na minha gestão, enquanto diretora de ensino, pesquisa e extensão, posso dizer que autorizei, né, o teletrabalho, inclusive, para a coordenadora de extensão, que me solicitou, entendendo que esse é um trabalho que poderia ser feito dessa forma tranquilamente.
Então, sou favorável. O PGD foi ajustado, regulamentado, a resolução foi melhorada, garantiu algumas mudanças que são fundamentais, inclusive, acho que uma das mais interessantes para os servidores que estão fazendo teletrabalho e utilizando o PGD, que é a possibilidade de poder contar com equipamentos da instituição para trabalhar, afinal de contas, apesar de estar no regime remoto, em teletrabalho, ele está a trabalho da instituição, então, claro, tem direito de poder utilizar os equipamentos daqui. Então, esse é o meu posicionamento. Acho uma modalidade que veio para ficar, sou favorável, concedi teletrabalho quando fui diretora de ensino, pesquisa e extensão, e esse será o meu perfil, será a forma com que vou continuar conduzindo esse assunto. Professor Éder, 1 minuto de réplica. Na verdade, temos uma instrução normativa 24, de 28 de julho de 2023, né? Bem recente, e que de alguma forma normatiza ali as questões que envolvem o teletrabalho. O programa de gestão e desempenho, ele envolve atividades que podem ser presenciais, é uma modalidade, e o teletrabalho, que é outra modalidade. O teletrabalho pode ser parcial, ou ele pode ser de uma forma integral. E a gente não tinha até, né, julho aqui de 2023, uma instrução que nos desse base, suporte, fundamentação, né? Então a gente tem se instituído um projeto piloto, agora facilita, né? Mas mesmo o projeto piloto, os servidores que requereram, né, o teletrabalho foi concedido pela chefia imediata, né? Seja pela DEP, seja pelo coordenador do CISAI, seja pelo diretor-geral, e obviamente deixar bem claro para os técnicos que não vai haver alteração com relação a isso. Obviamente ainda tem alguns espaços, né, que a gente tem que primar, né, e colocar no escopo, né, e por isso que a resolução está sendo construída para que seja ampliada para outros espaços que no momento não tem direito do uso no projeto piloto. Mas estamos juntos com o teletrabalho. Conclua, por favor. 1 minuto de réplica, professora Jéssica. Eu, inclusive, gostaria de ter concedido teletrabalho para outros setores aqui do nosso campus, né? Servidores que haviam conversado comigo porque tinham interesse de desenvolver o teletrabalho, e eu, inclusive, entendia que era possível porque tratavam-se de atividades administrativas, ainda que fossem atividades administrativas do ensino. Mas eu não pude conceder porque, em razão de uma decisão do CODIR, né? O CODIR é o conselho dos diretores do campus, então esse CODIR tem a participação do Éder. Em razão dessa definição e dessa decisão do CODIR, eu não pude conceder, porque ele foi definido nessa instância que CISAI, Biblioteca e Secretaria não poderiam desenvolver atividades em regime de teletrabalho. Bom, sendo diretora-geral, garanto para vocês que, independente de haver essa recomendação, não uma definição, eu, enquanto diretora-geral, bancarei, sem sombra de dúvidas, o teletrabalho para aqueles servidores que tiverem o perfil e que tiverem o interesse de realizar, entendendo que essa é uma modalidade interessante que, inclusive, facilita para que a gente faça alguns remanejamentos setoriais importantes. Agora o professor Hélio pega a vez para fazer a pergunta. Ele tem 1 minuto, ele vai escolher a primeira pessoa para fazer a pergunta. Professora Jéssica. Professora Jéssica, no seu plano de gestão existem inúmeras obras apontadas lá, e a gente sabe que o campus precisa reparos em muitos setores, né? E a sua experiência em gestão para buscar esse recurso, de que maneira você iria fazer isso, né? Porque a quantidade de obras ali, eu, com a experiência que eu tenho de gestão, de procurar recursos em Brasília e em outros, eu acho quase que impossível que isso aconteça, né? Ainda mais com a diminuição dos orçamentos previstos para os institutos federais. Bom, ao contrário do que você disse no início da sua fala, de que provavelmente a gente vai ter uma diminuição no recurso do Instituto Federal, justamente, até pelo Fábio, né, que é a pessoa da minha equipe administrativa, a gente sabe que teremos aí uma nova metodologia, né, no cálculo da matriz distributiva.
E essa matriz distributiva, ela considera vários fatores, né? Dentre eles, o número de estudantes matriculados na plataforma Nilo Peçanha, né? Que é essa plataforma que registra todas as informações da nossa instituição, né? E dos institutos federais. O censo escolar, que inclusive finalizou agora em abril de 2023, nós temos um número bem significativo de alunos e com base nessa variável o nosso orçamento tende a melhorar. Acho importante deixar claro aqui para todo mundo também que o orçamento que vem da reitoria, que é descentralizado da reitoria, não é a única forma, não é o único orçamento que a gente tem ou que a gente deve ter. Sem sombra de dúvidas, a gente deve buscar, e é papel da direção geral, captar recurso externo. E para fazer captação de recurso externo, a gente também não deve contar só com Brasília. Sem sombra de dúvidas, essa é uma via, mas não é a única. A gente pode captar recurso externo a partir de agências de fomento, e aí posso citar aqui para vocês FAPESC, FAPEU, FINEP, CAPES, enfim, né, CNPq. A gente também pode captar recurso externo de outras instituições privadas, como, por exemplo, a Petrobras, a Vale, Itaú Social, né, que também são instituições que têm editais de fomento para aquisição de equipamento, para o desenvolvimento também de obras. A gente tem aqui, posso mostrar depois para todo mundo que quiser, o contato de todos os deputados parlamentares da bancada catarinense, porque, sem sombra de dúvidas, a gente vai entrar em contato com eles para angariar emendas parlamentares, porque, afinal de contas, a gente tem campos que recebem milhões de reais, enquanto o Instituto Federal, ao longo da sua trajetória, não recebeu emendas parlamentares, tem a previsão, mas nunca conseguiram. Bom, essa questão de buscar orçamento fora, né, eu acho que primeiro teria que ter o conhecimento, principalmente administrativo, que Brasília recolhe, para vocês saberem, no final do ano, todo o orçamento dos IFs a nível Brasil, e quem tem planejamento, ou seja, um projeto pronto para executar, esse ganha o dinheiro de Brasília. E o Fábio sabe disso, que nós trabalhávamos entre Natal e Ano Novo para que esses TEDs viessem para cá. Os laboratórios, nós temos equipamentos aqui que nem a Unifeb tem, porque nós buscamos esses TEDs. Corremos atrás disso. Então, nesse sentido, e o orçamento externo, ele é muito mais difícil para os institutos federais. Os contatos de Brasília, com certeza, eu também tenho. Sim. Não, sem sombra de dúvidas, a gente sabe, né, que é difícil, né, Hélio, e tanto deve ser bem difícil que na sua gestão dos seus 4 anos você não conseguiu, apesar de ter os contatos de Brasília, nenhuma emenda parlamentar para colaborar com o campus e implementar recurso além daquele que vem da reitoria. Eu garanto para vocês que, sem sombra de dúvidas, eu vou fazer esse papel, inclusive esse é um dos meus grandes desafios e é um dos meus grandes compromissos enquanto uma das candidatas, né? E digo também que desenvolver projetos ou ter projetos prontos para angariar recursos, seja no final do ano, no meio do ano, no começo do ano, a gente já tem, né? Esses projetos já estão organizados, já estão pensados, já estão prontos justamente para a gente encaminhar para os contatos que a gente tem. E eu também sei disso, Hélio, porque eu também estive na gestão nos últimos 6 anos, inclusive na sua. Professor Hélio, agora tem 1 minuto para fazer uma pergunta para o professor Éder. Bom, professor Éder, né? Então, há 4 anos atrás, o senhor se candidatou à direção geral, né? E fez muitas das promessas, né? Que não obteram êxito, né? Uma delas era o portão aberto durante o período que ficou. Lógico que nós tivemos atentados, tivemos pandemia, outras situações para os alunos, como a alimentação gratuita fornecida pela prefeitura, né? Que isso, por lei, não é possível. Na minha gestão, os alunos tiveram 100% durante 6 meses de alimentação gratuita, né? Então, tiveram um período de alimentação custeada pelo campus, né? Então, nesse sentido, eu queria falar sobre... Certamente... Rapidinho. Certamente, algumas coisas a gente não conseguiu instituir. Mas,
De qualquer forma, 53% da alimentação hoje é subsidiada. Até 2019 não tinha essa continuidade. Inclusive, no momento que foi 100%, pode procurar nos autos, foi a partir de setembro de 2019, depois que eu já tinha ganho a eleição, e havia uma sobra no caixa, e eu fui procurado da ocasião, que era o Fábio, né, o que eu achava sobre, embora não fosse o diretor, né, havia uma questão de responsabilidade ali e tal. Falei, conversa com o professor Hélio, acho que dá para subsidiar 100% e usar todo o recurso. E isso foi feito, porque me parece que na ocasião ele falou com você, e a partir dali teve 100% subsidiado até o final do ano, porque havia uma sobra de caixa, mas não adianta você subsidiar 3 meses, e se até junho não tinha subsídio nenhum. A partir da nossa gestão pós-pandemia, né, porque a gente assumiu bem no início ali da pandemia, há um subsídio constante, né? Hoje de 50%, agora atualmente 53%. Mas embora algumas coisas não foram cumpridas, o portão ali, por exemplo, ele estava sendo aberto, deixou de ser quando, né, tivemos a questão ali do atentado. Tivemos muitos avanços, tá? Embora a gente possa receber algumas críticas de algumas coisas que a gente não conseguiu. Até por isso eu peço a reeleição no 205. Mas vamos lá. Elevamos em 215% os investimentos em projetos de ensino, pesquisa e extensão. 33 mil em 2019, 106 mil atualmente. Auxílios da assistência estudantil, 273 mil para 365 mil, aumento de 35%. Visitas técnicas, multiplicamos por 5 os valores investidos. Tem outra aqui que eu gosto de falar sempre, me perdi aqui, mas enfim. Há avanços e continuar tendo no segundo mandato, se eleito por vocês no dia 2 de setembro. Com certeza, né, avanço, mas vamos pensar uma coisa. Na minha gestão, a prioridade era erguer o IF. Né? Eu tinha que ter estrutura para que hoje pudesse estar se desenvolvendo os cursos técnicos em química, informática, de cervejaria. Nós compramos um laboratório entre Natal e Ano Novo, né, para ser colocado para colocar esse curso. É o primeiro curso do Brasil gratuito em técnico de cervejaria, inclusive com habilitação no CRQ. Né? Então, o que eu tinha que fazer é erguer um campus, estruturar esse campus. E é lógico, se outra oportunidade tiver para a gestão, seria sim, com certeza, atender todos os alunos nas suas necessidades. Né? Então, 206, dia 12. O professor Hélio certamente teve a importância. Foi um momento, né, que ele exerceu suas funções. A professora Jéssica teve, e eu tive a minha. Estou tendo, na verdade. Né? Mas gostaria de zelar ali, de solicitar essa continuidade. Inclusive, até antes da pandemia ali, a gente não tinha o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que são os lanches servidos para os alunos do diurno, da cervejaria, os lanches servidos ali no intervalo. Eram 60 mil reais, depois passou para 80 e eram devolvidos. Hoje, é em torno de 100 mil reais, nós usamos esse recurso na integralidade. Então, o PNAE, né, foi instituído na nossa gestão. Inclusive, um dos nossos objetivos é, com recurso próprio agora, não usando o dinheiro do PNAE, estender um Plano Nacional de Alimentação Escolar, entre aspas, para as graduações, para os cursos no noturno, licenciatura e redes. Não é dinheiro do PNAE, um recurso específico do campus, após consulta é possível, desde que seja com recurso próprio. Fica aí essa proposta. E atingir 75% de subsídio para o almoço, no mínimo. Sim. Professora Jéssica agora tem 1 minuto para fazer pergunta. Pode ser? Bom, um dos papéis mais importantes da direção geral, e que justamente diferencia a direção geral das outras duas direções, a direção administrativa e a direção de ensino, pesquisa e extensão, é o papel da representação externa e da aproximação com o poder público e outras lideranças. Mas ao longo de toda a história aqui do IFC Brusque, nós não tivemos essa representação forte e reconhecida. Ao que você atribui essa dificuldade na sua atuação como diretor-geral? Hélio. Esqueci de dizer que era para ele, né? Hélio. Eu achei que era para mim. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Então a Jéssica teria que se informar antes, porque quando eu
vim para Brusque em 2013, que eu assumi a coordenação geral do Pronatec, nós colocamos o maior Pronatec do estado, foi o IFC Campus Brusque. De todo o IFC, o maior Pronatec. Só perdemos para o Sistema S por causa da estrutura do Sistema S. E só foi possível convênios com a Prefeitura da Guabiruba, convênios com a Prefeitura de Brusque, convênios com a Secretaria de Estado. Nós conseguimos lotar, nós tínhamos 10 turmas de Libras, tivemos auxiliar de cozinha, trabalhamos com mulheres 1000, e alguns professores daqui da região atuaram nesse Pronatec e sabem disso. Né? Inclusive, a esposa do professor ali, ela trabalhou no Pronatec, né, como professora. Então, esses contatos sempre existiram. Tive na Câmara de Brusque, tive na Câmara de Guabiruba defendendo o IFC. E consegui todos esses convênios por ter contatos. Eu posso dizer, como eu conto uma história que já aconteceu comigo, eu tenho alunos que hoje ocupam cargos de gestão ambas as prefeituras, tanto na Guabiruba, por estar aqui em Brusque 27 anos, esses contatos. E tem muitos outros contatos, né? Poderia citar vários deputados aqui que eu dei aula para os alunos dele. Poderia citar colegas meus hoje que são assessores do presidente da República e estudaram comigo em Santa Maria. Então, se eu não tivesse contato, eu não teria colocado 600 e poucas pessoas no Pronatec. Não teria contato em divulgar o IFC com orgulho, que nós tínhamos uma camiseta, nós íamos no supermercado, quem é o IFC? E nós divulgava isso em todas as escolas. E sempre fizemos isso e continuaremos fazendo. Está na hora de nós mostrar a cara do IFC. Pois é, em mais de uma ocasião, o nosso campus ele foi alvo de discursos preconceituosos e superficiais, né? Com certeza, em relação a quem somos ou ao trabalho que a gente faz aqui, em ambas as gestões, inclusive. E esses discursos que não têm relação com a verdade, eles são ditos publicamente em espaços importantes de formação de opinião, o que é muito prejudicial para a nossa imagem e para o nosso reconhecimento. Então, como você pretende atuar e combater esses discursos estereotipados que orbitam em torno de nós, do nosso campus, dos nossos servidores que trabalham aqui e dos estudantes que estudam aqui? É réplica. Bom, pessoal, eu acho que o IFC, primeiro que essas pessoas que falam do IF nunca colocaram o pé aqui dentro. Porque é muito mais fácil falar daquilo que não se conhece. Eu acho que as pessoas, antes de falar qualquer coisa, colocassem o pé aqui dentro do IF, a convidar essas pessoas a mostrar quem nós somos, a mostrar os nossos alunos, a mostrar os nossos professores, a mostrar os nossos servidores. É isso que eu iria fazer. Nós temos que tirar rótulos da sociedade. A gente tem manias de rotular tudo que a gente fala. E nós temos que ter, independente de rótulo, ter uma única coisa chamada respeito. O IFC tem que ser respeitado como instituição. Não como um rótulo, como uma bandeira que foi colocada em cima dela. Por isso que eu falo que educação é uma política de Estado, não uma política de governo. Conclua. E é isso que nós temos que mostrar para a sociedade. A professora Jéssica agora tem 1 minuto para fazer a pergunta para o professor Edson. Você falou que era para você, mas eu vou fazer a mesma pergunta para você. Mesma coisa. Um dos papéis mais importantes, na minha visão, e que diferencia o diretor-geral dos diretores de ensino, pesquisa e extensão, é justamente essa representatividade. E da mesma maneira, eu também gostaria de saber ao que você atribui essa dificuldade na sua atuação enquanto diretor-geral, representando o IFC para além dos muros. Lá no início da... Rapidinho, deixa eu só configurar o cronômetro. Lá no início do debate, coloquei que uma das atribuições do diretor-geral é representar o IFC, né, na parte externa. E representei, na minha concepção, de uma maneira bastante efetiva. Quando eu assumi, havia um gargalo entre o IFC e o prefeito. Eu fui em várias reuniões com o prefeito da ocasião, que era o Arivec, era o Jonas Arivec, vice-prefeito, depois ele se tornou prefeito. Eu dialoguei com o prefeito Jonas,
com o Arivec e já com o André Vec, que foi o prefeito eleito. Acho que a gente hoje tem uma aproximação muito maior com o prefeito de Brusque, independente do nome. A aproximação com o prefeito de Nova Trento, né, de Guabiruba, de Botuverá. Ontem, inclusive, tínhamos vários prefeitos aqui nesse evento. Nesse evento não, nesse espaço, né? Tivemos aqui uma conferência com relação à cultura e tínhamos 4 cidades aqui. Vários secretários de turismo, vários prefeitos presentes, várias autoridades. Eu acho que isso é uma interlocução com o mundo externo que a gente não tinha. Sou bastante respeitado dentre os diretores gerais do Instituto Federal Catarinense. Tanto sou que fui convidado para contribuir no plano de gestão do Rudinei, como eu já citei aqui anteriormente. Sou bastante respeitado pelos colegas da reitoria, reitora Sônia, Regina, pró-reitores. Alguns deles me ligam para tirar sugestões com relação a algumas alternativas. Tão respeitado, embora são localmente dizendo, que aqui está acontecendo as posses de todos os 90 aprovados no último concurso. Contato direto com algumas autoridades, deputados eleitos recentemente. Emenda parlamentar chegando por meio de um deputado, independente do partido que ele seja. Porque a função do diretor-geral é não escolher nomes independentemente de partidos. Também sou tão respeitada que recentemente quem acompanha as minhas redes sociais, né, sabe que fui convidada pelo IFC, portanto pela reitoria, para estar em Brasília representando não só o Campus Brusque, mas toda a instituição junto ao Ministério da Educação e ao INEP, né, dentro de uma responsabilidade de compor a rede de supervisores do Enem no Estado. Então isso, para mim, é um reconhecimento imenso e, da mesma forma, tem uma relação excelente, né, com toda a reitoria e as pró-reitorias, né, inclusive com o político que você disse também que conseguiu a emenda parlamentar. Por falar no evento que teve aqui ontem, foi uma conferência intermunicipal, né, que tratava da cultura, fiquei sabendo dessa conferência no momento que não considerei oportuno, e aí aproveito para saber como você pretende melhorar a comunicação interna no IFC para que todos os servidores tenham conhecimento das atividades que acontecem e possam participar efetivamente e ter a oportunidade de conversar com os prefeitos e com outras representações políticas também, que essa é uma relação que tem que ser horizontal. Obviamente, a senhora é uma pessoa respeitada, eu sempre disse isso, né? Em nenhum momento eu disse que a senhora não é. A senhora é uma pessoa bastante competente, como o professor Hélio também é respeitado, e eu também, né? Na minha pessoa. Obviamente, a gente pode melhorar ali alguma questão de agenda. Esse evento, inclusive, né? Quem fez a interlocução foi o nosso DAP, Jean Werner, e talvez alguém que a gente acredita muito numa segunda gestão, talvez o servidor do campus. Talvez não. Eu diria que quase que certamente, né? Enfim, que tenha o maior diálogo, que conhece mais pessoas na cidade de Brusque. Então, a ideia é aumentar essas interlocuções, trazer mais eventos para o Instituto Federal Catarinense, né? Como esse citado anteriormente, e tantos outros, mais escolas nos visitando, mais instituições nos visitando. Às terças-feiras temos aqui, né, um evento da PAI, vários servidores assistentes sociais da região, fazendo eventos aqui constantemente. Conclua. Poxa. Enfim, foi mal. Foi, tranquilo. Animação. A gente passa agora para o nosso último bloco, que são as considerações finais. A gente vai proceder ao nosso 5º e último sorteio de ordem de fala dos candidatos. Professor Éder, primeiro. Professora Jéssica. E professor Éder. O professor Éder agora vai ter 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Professor Éder reforça mais uma vez, quem observou o trabalho nosso nos últimos 3 anos e meio, que dê mais esse voto de confiança.
Mesmo durante a pandemia, eu estive aqui todos os dias. Praticamente todos os dias. Porque a gente, embora estivesse trabalhando remotamente, e os colegas de trabalho, os servidores, né, estavam se organizando, alguém precisava estar no campus para receber um pai que queria uma informação, às vezes um aluno, enfim, né? E eu achei que era importante estar aqui, respeitado todos os protocolos. Ficou eu e mais um servidor, mas especificamente, em outros momentos, outros servidores acabaram nos ajudando, né? Fazendo ali algumas ações, protetor facial, álcool em gel. Né? No processo, muitos outros colaboraram. E essa dedicação, ela vai permanecer. O diretor acessível, que é o professor Éder, também vai continuar aqui, se reeleito, obviamente. Eu não gosto de agendas para atender aluno, nem servidores, nem pais. Se chegar no campus e eu estiver aqui e eu for procurado, eu acho importante receber um pai, uma mãe, enfim. Eu devo ser, falei isso em sala de aula, o diretor mais acessível do IFC e certamente sou o diretor-geral, um dos, pelo menos, mais acessível da rede, dos 680 campi. Eu não tenho dúvidas disso. E, obviamente, há realidades distintas. Você tem campos agrícolas, que são maiores. Talvez os alunos não tenham todo esse contato com o diretor-geral pelas dimensões diversas da nossa. Mas a nossa realidade é essa. Continuarei sendo acessível, continuarei sendo um diretor que se dedica ao IFC Campus Brusque, continuaremos impondo uma gestão democrática, participativa e ética. Continuaremos buscando ampliar os nossos laços com os prefeitos da região, com parlamentares, independentemente do partido. Porque o que a gente busca são melhorias para o Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. Eu não tenho, na verdade, vou reforçar, o linguajar academicista, o meu sotaque é caipira mesmo, eu falo porta, eu digo São Bernardo, porque é o sotaque da minha região. Mas eu represento bem o Instituto Federal. Represento muito bem. Eu, às vezes, venho com essa calça, eu vim para hoje de propósito, é um modelo. Eu já fui criticado por isso. Eu já fui criticado porque eu venho no campus com uma touca. E eu não sou mais ou menos diretor porque eu venho com essa calça nesse modelo ou porque eu uso uma touca. Eu sou um cara honesto, capaz. E eu me sinto desrespeitado quando alguém disse por aí que eu não representaria direito o Instituto Federal Catarinense porque eu tive num CODIR usando uma touca. Um baita de respeito para com esse diretor-geral que esteve aqui sempre, dedicando a esses alunos, a esses servidores. Uma touca não me faz mais ou menos diretor. Por isso eu peço encarecidamente que no dia 12 é 205. E se eu vencer a eleição, eu vou guardar a touca até lá. Porque no dia 13 eu chego com ela aqui. Porque eu não sou mais ou menos diretor por causa disso. Eu acho que eu mereço o respeito dos meus colegas. Obviamente eu tenho respeito, como eu disse numa fala anterior. Mas um colega ou outro, talvez por ser um período eleitoral, quer desconstruir um cara que trabalha pra caramba. Por causa de uma bobeira, de uma touca. Então eu reforço. Eu não sou mais ou menos servidor por causa de uma touca. Isso me ofende. Mas mesmo assim, eu quero muito representar essa massa de alunos, de técnicos, que tanto eu tenho respeito. E, obviamente, tenho respeito dos professores também. Meus parceiros de profissão. Já fui aluno do técnico integrado. Sou técnico em agropecuária. Fui técnico em São Paulo e aqui sou docente. Acho que represento muito bem o Instituto Federal, independente dessa touca. Conclua. Muito obrigado. E foi um prazer falar com vocês. Por favor.
Para finalizar essa noite, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a minha história, sobre as minhas propostas, o plano de gestão, está tudo publicizado, está tudo público. Quem me acompanha sabe. E nesses 5 minutos eu vou aproveitar para conversar um pouquinho com vocês sobre quem é a Jéssica que está aqui nesse palco, que eu acho que talvez muitos não saibam, de onde eu venho e por que eu decidi ser candidata, num absoluto ato de coragem, e talvez nesse momento, até aqui, o maior da minha vida. Porque eu não cheguei até esse momento, até esse palco, da noite para o dia. E teve um momento da campanha que me marcou muito, quando me perguntaram o que eu considero a maior realização da minha vida. O que me marcou? O que mudou a minha vida? E quem me perguntou isso foi um estudante. E sem pensar muito, eu respondi que, com certeza, o maior feito e a maior transformação da minha vida foi ter sido a primeira pessoa da minha família a me formar no ensino superior. Eu sou filha de uma mãe solteira, mulher pobre, trabalhadora, doméstica, que nunca mediu esforços para garantir o nosso bem-estar e a nossa educação básica, que é o que a gente faz aqui. Com muitas limitações e dificuldades, a dona Celuir me transmitiu princípios e me mostrou que, em busca dos meus sonhos, dos nossos sonhos, e lutar por aquilo que a gente acredita é inegociável. A minha mãe estudou até a 6ª série, mas ela é a minha maior inspiração de inteligência, de conhecimento de mundo. Bem freiriana, eu sei, mas eu sou. A minha mãe, enfim, meu maior exemplo de força, de dedicação, de profissionalismo e de coragem que eu carrego comigo. Foi ela que me forjou, desde muito cedo, a ser essa mulher determinada e responsável que eu sou hoje. Nós não tínhamos outra escolha, na verdade. Foi ela que fez de tudo para que eu crescesse bem e não temesse os desafios e as lutas que a vida me imporia, como essa, que me está sendo imposta agora. A educação, sem sombra de dúvidas, mudou a minha vida e me fez ver o mundo por outras óticas muito diferentes. Ao escolher fazer graduação em letras, eu escolhi um fazer e um afazer que eu realmente me encontro, que me encontrei. Eu amo ensinar, eu adoro dar aulas de literatura e quando estou no exercício dessa função eu me dedico ao máximo, como me dedico em tudo que eu faço aqui dentro e fora daqui. E isso não é retórica, para quem me conhece sabe que isso é fato. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, estando onde eu estou e compartilhando a vida com as pessoas que me cercam. E eu me considero muito, muito, muito privilegiado por isso. Em 2016, quando eu entrei aqui no IFC Brusque, a minha vida mudou. Para começar, eu mudei de cidade, de estado, de casa e um monte de outras coisas. Passei por um período difícil de adaptação. E com o passar do tempo aqui dentro, eu fui me descobrindo outras. Foram me mostrando e me dizendo que eu tinha perfil para gestão. Foram me convidando para ocupar espaços. Foram me reconhecendo e eu fui indo. Fui me permitindo, sempre de coração aberto para o novo, e assim foi me constituindo em quem eu sou hoje. A gestão educacional me capturou e eu não ofereci resistência. Ao contrário, eu me deixei levar. Quando eu apresentei a minha equipe diretiva, eu citei uma frase que diz assim: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. E como eu sinto orgulho de fazer parte desse coletivo que é o IFC Brusque. E de ter ao meu lado pessoas que confiam em mim e confiam no meu trabalho. Que me incentivam a ser a melhor versão de mim e me ensinam também cotidianamente. Vale a pena sim, gente, acordar muito cedo e dormir muito tarde. Porque a gente está ajudando a transformar a realidade local de muita gente. E a nível macro, a gente está transformando a realidade do Brasil inteiro. Eu tenho a convicção que eu posso integrar uma gestão mais ativa e assertiva e posso colocar o IFC em uma posição de destaque dentro da educação da nossa cidade. O IFC precisa de mais representatividade. Eu sempre fui e sempre continuarei sendo leal à nossa política de Estado. Leal ao papel de servidora pública federal, leal ao nosso campus e ao compromisso de batalhar pela melhor educação pública e gratuita que nós pudermos oferecer. Não se pode confundir lealdade com submissão política. Se a condição para que eu assumisse qualquer cargo fosse a submissão política, eu jamais aceitaria qualquer cargo, porque a minha liberdade não é negociável.
Eu sou muito Conclua. grata a todos que estão aqui. E dia Conclua, 12 do por 9, favor. por favor, confiem em mim Conclua, por e favor. votem 207. Bom, pessoal, poucos conhecem a minha trajetória de vida. Por mais que eu tenha gravado um vídeo e falado, eu falei das coisas boas que eu passei. Mas tanto meu pai era comerciante, minha mãe dona de casa, não deixou nada para nós. Deixou uma única coisa que ele sempre me falou: pais e mães, o que vocês podem deixar para os seus filhos é a educação. É o único bem que vai com vocês até o último dia da vida de vocês. Eu posso ter milhões, ganhar na Mega Sena e não destruir isso em alguns segundos. A minha carreira, ela foi construída tudo em instituições públicas. Eu estudei na Federal de Santa Maria, passei no vestibular, morei em casa estudante, vim para Santa Catarina nos meados de 1996, né? Há pouco tempo atrás, onde que eu tentei construir uma carreira. Passei fome, não tinha dinheiro para comprar comida para os meus filhos. Quando eu fui fazer o concurso para o IFC em 2010, uma instituição de ensino, que eu trabalhei 12 anos, que eu pedi para sair para fazer o concurso, me disseram o que eu vou fazer lá se eu não vou passar. Eu passei. E aí eu gosto de desafios. Quando eu estava em Araquari, com a minha família morando em Brusque, fazendo esse trajeto durante toda a semana, eu fiquei sabendo que iria surgir o campus de Brusque, eu liguei para a reitoria e me desafiei. Quantos alunos vocês querem colocar no IF? E fui divulgando esse IF. Como eu já falei para vocês, foi o maior para a Anatec. Eu sou de desafios, eu sou real, eu não sou virtual. Eu faço essas conversas com nossos alunos, porque no virtual aceita tudo, o papel aceita tudo, as promessas aceitam tudo. Mas atitudes, elas são reais. O mercado de trabalho é real. Gerir um campus é real. É o dia a dia, é estar aqui. E eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir por causa desse campus. Onde que eu tinha era interdição da prefeitura, eram várias coisas que tinham que ser resolvidas. Isso me fez crescer como pessoas. E eu sou verdadeiro. Isso eu falo com meus alunos. Se eu tiver que falar verdades para eles, eu vou falar. Independente do que eles achem ou não. Por isso que eu digo para eles, nós vivemos num mundo virtual. Mas o mercado de trabalho, as nossas atitudes, os nossos colegas são reais. Independente do que eu falar no virtual, eu vou lá e cancelo ele. No real, no outro dia eu vou estar trabalhando com ele, eu vou estar sentado do lado dele. Eu tenho que resolver isso no real. Por isso que eu sou pé no chão. Por isso que eu não prometo mundos e fundos. Por isso que eu vou fazer o máximo que eu pude. E eu pude fazer. Eu tinha que entregar um campus para uma sociedade que me cobrava toda semana uma notícia no jornal, atrasada e mais cara, distorcendo o que a gente fazia, distorcendo o que a gente falava. Mas mantive firme. Nós conseguimos conceito 4 e 5 por muitos equipamentos que foram comprados no meu período de gestão. De brigar Brasília, brigar com a reitoria, pegar o carro e ir para a reitoria e exigir que eu tivesse as mínimas condições para que esse campo funcionasse. Desafio criar um curso de cervejeiro, não é o de 100% ainda como os cervejeiros gostariam de ter, mas criamos. Temos um laboratório que foi criado especificamente para isso. Isso é um desafio. E eu quero melhorar cada vez mais o campus. Por isso eu peço, confiem em mim novamente. 206 no dia 12. Obrigado, pessoal. Bom, após as nossas considerações finais, a gente dá por encerrado o nosso debate. Eu queria agradecer os debatedores, queria agradecer ao nosso público presencial e virtual e principalmente agradecer a minha querida equipe de apoio da
Comissão Eleitoral Local e da TI, que garantiram a realização desse debate, tanto aqui como para as pessoas que estão assistindo em casa. Tá certo? Muito obrigado e boa noite. Gente. Bastante gente ainda.